Olá, estamos começando o programa Primeira Infância em Pauta, um projeto da Fundação Demócrito Rocha. Eu agradeço desde já pela sua audiência e estar aqui conosco. O projeto Primeira Infância em Pauta, Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento Saudável pós-pandemia, tem como objetivo geral apresentar caminhos possíveis para minimizar os efeitos negativos do prolongado isolamento social que todos nós vivemos nos últimos 2 anos. A ideia é discutir sobre a primeira infância com especialistas, gestores públicos, educadores e a sociedade civil e mostrar indicações que possam propiciar o desenvolvimento sadio na primeira infância, já que é nesse período em que os vínculos e as conexões afetivas mais importantes são estabelecidos. Além disso, é o período em que o aspecto cognitivo tem seu crescimento mais acelerado. E neste segundo programa vamos falar sobre os desafios pós-pandemia da educação neste período da primeira infância. Para conversar conosco sobre esse assunto, eu recebo Simone Calandrini, que coordena a educação infantil na Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza, e Aparecida Prado, coordenadora da Coordenadoria de Educação e Promoção Social da Secretaria da Educação do Estado, a SEDUC. Simone, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Nós agradecemos, é um prazer imenso estar aqui numa pauta tão importante que é a primeira infância. Aparecida, seja bem-vinda também. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Agradeço ao jornal por ter uma temática tão importante, né? E agradecer também estar aqui com a colega, né, a Simone Calandrini, né, da ISME Fortaleza. Temos aqui Fortaleza e Ceará, né, conversando, dialogando, e a gente vai já ver um pouquinho qual é o papel de cada uma, né, de cada ente aqui na primeira infância. Com pouco mais de 2 anos de pandemia, os efeitos são sentidos diretamente na educação. Evasão escolar, defasagem escolar e dificuldade de concentração são alguns dos problemas enfrentados por alunos e educadores. Uma das fases mais afetadas foi a educação infantil e tem sido a educação infantil, principalmente pela importância que tem para o desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida. Segundo a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas nessa etapa são as interações e as brincadeiras. Também uma etapa pautada por 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Isso tudo foi muito difícil durante esse período de isolamento social. Como é que podemos reverter esse quadro de danos causados nas crianças ou pelo menos minimizar esses prejuízos? E eu vou começar perguntando às 2 educadoras, às 2 gestoras, sobre o ensino remoto emergencial, que foi o que foi possível, né, durante esse momento mais grave da pandemia, e isso implicou a falta de interação social, a falta de interação física, que é importante para todo mundo, principalmente quando a gente fala de educação infantil. Simone, esse foi o maior desafio nesse período? Essa falta de interação, essa falta de convivência, né, de convívio social com o outro na primeira infância? Daniele, foi desafiador, eu acho que no Brasil todo, né? Foi uma situação, a pandemia, que gerou a situação das crianças não poderem mais frequentar a escola por um bom período de tempo, né? E com certeza foi bem desafiador, né, para o Brasil todo, e para Fortaleza não foi diferente, né? A criança, nós sabemos que o ser humano ele aprende através das interações, e na primeiríssima infância, é uma etapa que é inegociável, né? O processo de interação e da brincadeira, como eixos que estruturam todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Então, as crianças não estarem nesses espaços institucionais, com certeza reverbera em prejuízos, né, que a gente ainda não tem mensurado, mas com certeza em prejuízos bem significativos para essa etapa do desenvolvimento, que é
significativa, porque nós estamos falando da janela de oportunidade mais importante, né, de aprendizagem e desenvolvimento da faixa etária humana. Quem nós somos hoje representa, boa parte representa o que nós vivenciamos, né, as experiências que nós tivemos na infância, na primeiríssima infância, que é até os 3 anos de idade, e na primeira infância, que vai até os 6 anos. Então, com certeza, esse movimento ocasionou prejuízos, né? E aí veio o desafio: como trabalhar com as crianças da educação infantil, da primeiríssima infância e da primeira infância, à distância, né? Não existe aprendizagens nessa faixa etária com esse distanciamento, né? Então veio o desafio para Fortaleza e todos nós, né, técnicos, professores, coordenadores, diretores, né, fizemos aí um trabalho de ver como é que nós viríamos, né, como nós poderíamos fazer para que essas famílias e essas crianças continuassem tendo o apoio necessário, porque a pandemia veio, mas ela não deixou de se desenvolver, porque a idade continuou, né? Então a criança estava se desenvolvendo. O que não estava acontecendo eram experiências, como é que a gente ia proporcionar, na verdade, né, experiências que minimizassem o impacto, né, do isolamento social na vida das famílias e das crianças. Então a Secretaria de Educação, a partir de todo esse movimento, envolvimento de todos os profissionais, elaborou documentos de orientação sobre como nós poderíamos estar realizando esse trabalho em parceria com as famílias. As famílias fizeram um grande diferencial, né, juntamente com os nossos professores, coordenadores, os profissionais da educação, nessa ação compartilhada, né, porque a própria legislação já diz que é uma ação compartilhada, é uma ação de corresponsabilidade. Então, foi feita essa mobilização com as famílias, a partir de todo um trabalho de estudo, de elaboração de documentos, de formação também para os nossos profissionais, professores, coordenadores, de como é que nós poderíamos minimizar esse impacto, levando até as famílias, né, vivências, experiências para o contexto familiar, né, saindo do contexto escolar, né, institucional, e indo para o contexto familiar. Então, foi feito diversas ações. Na verdade, as crianças ficaram no isolamento e as famílias, mas a educação continuou trabalhando, né, de uma forma muito mais intensa, né? Eu acho que foi um dos períodos que professores, coordenadores, toda a equipe trabalhou, porque a gente teve que se reconstruir, né, para aquele momento que nós estávamos vivenciando, e a preocupação, né, de garantir às crianças através do fortalecimento de vínculos, porque foi nessa linha que foi trabalhado com os pais, em parceria com as famílias, o fortalecimento de vínculos a partir das brincadeiras, né? Sim. Então, tinha esse diálogo muito próximo do professor com os pais, a partir de criação de grupos de WhatsApp, pelo Meet, mensagens que eram encaminhadas para as crianças, cartinhas, né? E um movimento muito forte também que foi feito na rede, que foi a garantia da segurança alimentar, né? Então, as famílias receberam cestas básicas, né, para colaborar para a segurança alimentar das nossas crianças. Então, foi feito realmente um movimento muito intenso para minimizar esses impactos, né? Considerando que o desenvolvimento da criança não parou de crescer, o tempo continuou para né? ela. Tudo né? continua porque a gente se viu no meio de uma pandemia e que não houve tempo para fazer uma preparação, né? Não teve nenhum planejamento. Isso. Então, e a educação, como você fala, foi impactada, foi talvez das áreas mais impactadas, junto com a saúde, é claro, mas ela não pôde parar, né? Não, vamos parar aqui, vamos dar uma pausa em todo o processo de educação formal. Não, ela teve de andar. Teve continuidade. E diante de toda essa preocupação, foi disponibilizado também chips para as famílias, né, com acesso à internet, para os professores, exatamente para garantir essa comunicação e minimizar esses impactos, né? Para as crianças, Daniela, e para as famílias, e para nós também, como educadores, foi um aprendizado muito grande, né? Porque você tem que se reinventar. A mesma história de você trocar o pneu com o carro andando, literalmente, sim. Né? Mas as ações que foram feitas, as experiências que foram desenvolvidas com as famílias foi muito significativo, né? Foi um período que se fortaleceu muito o vínculo com as famílias, né? Em função dessa corresponsabilidade, dessa parceria que era necessária. Os nossos professores muito integrados, né, desenvolvendo seus planejamentos, continuaram, elaborando aulas, contações de histórias, né, assim, estratégias para que pudesse ser vivenciada experiências significativas nesse contexto que a criança estava agora, que era o contexto da família, né, e os pais sendo esses grandes parceiros no desenvolvimento dessas experiências que vieram a fortalecer os vínculos afetivos, né, considerando que
a criança estava ali, com todas as suas necessidades, né, para o seu pleno desenvolvimento. E não dá para a gente falar de educação, né, sem envolver a família, né? A família é essencial. E nesse período foi muito patente, né? Foi muito visível quanto a família foi necessária e os responsáveis se viram também nessa tarefa, reconhecer essa tarefa de acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. Agora, Aparecida, eu pergunto para você, né? Você da SEDUC, do Estado. Primeiro, qual é o papel do Estado na educação infantil, já que isso é muito um papel do município, aqui no Ceará? E o que você considera o maior impacto dentro desse processo de aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento integral da criança, quando a gente está falando, né, de primeira infância, desenvolvimento cognitivo, social? O que você considera o maior impacto nesse processo? Bem, um desafio muito grande, né? E o papel da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, por meio da Coordenadoria de Educação e Promoção Social, nós fazemos parte de uma Secretaria Executiva de Cooperação com os municípios. Dos anos 90, o programa de municipalização do Ceará, quer dizer, o município, os 184 municípios cearenses, eles são responsáveis pela educação infantil e ensino fundamental. Claro que nós sabemos que tem municípios que têm um avanço maior, né, tem uma contribuição de imposto maior, então há um investimento maior na educação. Mas o Estado, ele entra por meio desse regime de colaboração, tentando minimizar essas perdas, né? E se tratando da educação infantil, né, nós temos um guarda-chuva maior, né, que é um programa, que é o programa Mais Infância Ceará, né? Esse programa Mais Infância Ceará, ele tem 4 tempos, né? Tempo de nascer, tempo de brincar, tempo de aprender. E esses 4 tempos para pensar justamente no desenvolvimento da criança, né, da primeira infância, integral e integrado. E os 184 municípios cearenses, eles participam desse programa. E com o período da pandemia, que ele começou no ano de 2015, ele se fortaleceu, porque as políticas, elas existiam, mas elas precisavam ser estruturadas, elas tinham que ser repensadas, né, nesse período da pandemia. E o que é que veio? Veio o cartão Mais Infância, né, que é uma transferência de renda, principalmente para as famílias com vulnerabilidade social. E nós sabemos que tem família que tinha dificuldade de ter acesso à tecnologia. Então, um dos grandes desafios de chegar à educação dentro da família, o impacto era muito grande por conta disso. Então, a gente tem o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, que é o PADIM, que é justamente metodologias para levar para a família, para que, por sua vez, esse cuidador, que às vezes é o pai, é a mãe, possa trabalhar com essa criança. Então, como foi que a educação, o Estado fez isso? Através das mensagens instantâneas, né? Aí o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, para quem tinha acesso, né? Por meio do próprio celular, do seu smartphone, iPhone, ou se não, como é que a escola poderia fazer para chegar isso dentro da família, né? Para que minimizasse esse impacto, essa perda, né? Porque a gente sabe que existe eixos estruturantes, né? Como você mesmo falou, da BNCC, que a criança ela saiu do convívio de outras crianças, ela saiu do convívio com um profissional, ela saiu do convívio da escola e ficou apenas em casa com a família. Então, tinha rádio, né? Teve município que fez isso pelo rádio, pela própria televisão, teve chegar algumas atividades, algumas ações, deixava na casa, né, para poder a família ter esse acesso e cada vez mais pensar em reduzir esse impacto. O programa Mais Infância, como eu te falei, ele tem 4 pilares muito fortes, então, para pensar em uma única criança. Então, a própria saúde, ela pensou como é que poderia minimizar a cultura, a educação, o turismo. Então, são 11 setoriais envolvidas. E a educação, ela tem um arcabouço bem grande aí, uma responsabilidade bem maior, mesmo que seja por apoio, por meio de um regime de colaboração. A gente criou também o Brincando em Família, para não deixar essa criança através só de tecnologia, pelo celular, eram cards
que eram criados, né, e trazer a brincadeira, o retorno da brincadeira dentro da família. Então, foi mais de 200 cards, né, e a gente colocou isso à disposição dos 184 municípios cearenses para que ele pudesse trabalhar com essa criança de uma forma diferente. E no momento de vulnerabilidade, né, que todo mundo estava fragilizado, e a gente sabe que com medo. Os 184 municípios, eles são diferentes. Sim. Nós temos realidades diferentes. Então, a gente tentou minimizar esse impacto pelas nossas formações. A gente tem formação em rede, um ciclo formativo. A gente faz formação com mais de 20 mil profissionais da educação infantil, tanto para professor como para gestores, envolvendo várias temáticas, claro, essas temáticas que são trabalhadas dentro da própria Base Nacional Comum, com nossos com decretos, né, para pensar, e a gente refez isso, repensou para que fizesse isso no momento da pandemia, que chegasse até a família. Agora, como é que eu falo, Simone, de pandemia, de Covid, que é um assunto denso, um assunto difícil, um assunto delicado, né, que envolve várias questões, desde o luto, as perdas, né, a própria compreensão, quando eu estou falando de primeira infância, para a criança nesse período, né? Como é que a escola pode abordar isso sem alarmar, né, sem criar um pânico, sem despertar a ansiedade, que é um dos problemas, né, que a gente vem sentindo, percebendo muito nas crianças, mas trazer isso de uma forma didática, informativa, de acordo com o nível de aprendizagem dela. As crianças, elas estão inseridas no contexto do dia a dia das famílias, no contexto do seu bairro, né, no contexto de televisão que elas assistem, né, algumas estão expostas, né, às telas, e foi muito intenso, né, elas vivenciarem em casa muitas luto também, passaram pelo luto, muitas crianças, né, nós temos aí crianças que perderam avós, crianças que perderam mãe, que perderam pai, que perderam tio, perderam vizinho, né, então todas foram afetadas por alguma perca, né? Se não foi perca familiar, foi outras percas, né, financeiras, enfim, né? E as crianças, elas, ao retorno dessas crianças para as nossas unidades escolares, com o retorno do atendimento presencial, isso foi muito forte, foi muito intenso, né? Onde nós tivemos que fazer todo um trabalho no currículo para acolher essas crianças, né, acolher a sua fala, acolher as suas dores, né, acolher seus sentimentos, né, e oportunizar essas crianças a falarem, né, ter o seu espaço de fala, ter o seu espaço de escuta, ter o seu espaço de acolhimento, né, assim também como os demais profissionais, né, professores, né, e profissionais que atuam na própria unidade escolar. Então, esse movimento, né, de trazer para dentro do currículo, ele foi extremamente necessário, né? Porque quando nós falamos de currículo da educação infantil, a gente está falando de tudo que faz parte da vida da criança, né? O que é o currículo da educação infantil? Tudo que faz parte da vida e do desenvolvimento da criança. Então, o aspecto de lavar as mãos é currículo na educação infantil, o aspecto dela trazer a partir da escuta dessa criança, né, dos seus saberes, dos seus sentimentos, né, quando ela leva para dentro da sala de referência, quando ela leva para a roda de conversa, né, o professor acolher e levar isso para discussão para o grupo, né. Então esse trabalho que vem sendo feito até hoje, na verdade, né, mas com muita intensidade logo com o retorno das atividades presenciais, que aconteceu também no período do isolamento social, onde também era encaminhado para as crianças, para as famílias, cards, histórias, contações de histórias, né, do que a gente estava vivenciando naquele momento, né, até porque elas também estavam vivenciando, né, e com o retorno nós fortalecemos ainda mais, né, o que já faz parte do currículo da educação infantil e acolhendo dessas crianças e transformando isso em experiências significativas para as crianças, em experiências, né, partindo do que elas trazem e tendo como base a brincadeira, né? O faz de conta, a brincadeira, experiências com a natureza, com o meio ambiente, né? Mas sempre colocando para aquela criança
a partir do currículo, né, a partir do que ela está, do vivido, do que ela está vivendo, né, esses cuidados que são tão importantes já serem estabelecidos e construídos desde a primeira infância. Não dá para ignorar, né, para silenciar, para fingir que não está acontecendo nada, porque as crianças percebem, né, e é interessante quando isso se dá pela vivência, né, Simone, como você falou, a partir do que elas trazem, né, de ouvi-las também e tentar, né, dividir, acolher e dividir com a turma toda. Agora, Aparecida, como é que esse acolhimento tem sido feito, né? Como é que você percebe isso também a partir do acompanhamento com os municípios, com as crianças, né? Nessa volta, agora já que todos já voltaram presencialmente, tem tido alguma resistência, né? Como é que se motivam os alunos a voltar à sala de aula, né? Estar presencialmente, fisicamente, sem despertar o medo, né? Porque a segurança inicial ainda vai ter, né? Sim, Você se sente realmente ainda com aquela tensão, principalmente quando se trata de primeira infância. Mas como é que você tem percebido que os municípios têm feito esse acolhimento, né, de uma forma sadia, de uma forma delicada, respeitando o tempo da criança? Pronto, a secretaria, a gente saiu com um guia estratégico, né, que nós chamamos na época Guia Estratégico de Implementação no contexto híbrido e presencial para a educação infantil. E dentro desse guia, o que foi que nós colocamos lá? Nós fizemos um resumo dos decretos, né? Porque os decretos, a cada tempo, ao avançava, 30%, vamos dividir a turma, vamos 40%, só 4 e 5 anos, né? Então, como é que a gente tinha que fazer essa conscientização dentro da própria escola? Né? Então, a gente fez um trabalho muito legal com os profissionais, primeiramente, né? Que esses profissionais tinham que também estar preparados para receber a criança, né? Porque a gente sabe muito bem que a perda, acho que cada família, ou então um vizinho, ou um parente, né, como a própria Simone Caladrini falou aqui, teve uma perda, teve um luto, passou por um luto. Então, o profissional também tinha que estar preparado para isso. Então, a gente fez muito webinar, live com os professores, né? A gente tinha mais de 20 mil professores. A gente usou a nosso favor as tecnologias para que a gente se aproximasse dos municípios, né? Porque a gente estava aqui ainda e tinha município que ainda estava muito avançado ainda a pandemia, que ainda não tinha saído do contexto, né? E tinha município que já estava com a vacina um pouco mais, né? Então a gente tinha que trabalhar com 184 municípios, cada um com as suas, dentro das suas particularidades, né? Mas sempre pensando o quê? Na criança. Então, a gente saiu com esse guia estratégico, e dentro desse guia estratégico tinha rotinas de acolhimento, né? Vamos ver o que foi que essa criança conseguiu dentro da família, o que é que ela está precisando, né? O que é que a gente pode fazer para resgatar essa perda dentro do aprendizado, com a brincadeira, né? Porque, como a própria Simone falou, a criança até não lavar as mãos, ela está aprendendo. Então, a criança, ela não podia não podia usar o álcool gel, tem que ser lavar as mãos com água e sabão. Então, tudo isso tinha que passar para os profissionais que estavam com as crianças, né? Então, esse guia foi muito importante. Ao webinar, a gente teve mais de 30 mil visualizações. Então, os profissionais estavam com sede de saber como lidar com essas crianças nesse retorno. Então, foi o primeiro ponto que nós fizemos, foi sair com esse guia estratégico de implementação num contexto híbrido e presencial, porque teve o rodízio, né, nesse período, né, mesmo uma turma ia às segundas e quartas e sexta, outra turma e às terças e quinta, né? E além de mais isso, a gente também trouxe a família, para que a família pudesse também ficar de forma confortável com aquela criança para aquele retorno. Vocês têm falado muito da formação dos professores, né, que como vocês demonstraram, não tiveram uma preparação, porque ninguém se planejou para a pandemia, né? Para lidar dentro da sala de aula, uma sala de aula virtual, é claro, com esse assunto, com diferentes públicos, com crianças, com jovens, com adolescentes de uma maneira geral. Mas como é que a gente está 5 minutos, vai terminar daqui a pouco o programa, mas eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho como é que vocês avaliam essa formação dos professores em lidar com essas questões, né? E como é que foi a disponibilidade deles, já que muitos tiveram de, ao mesmo tempo, ter de
passar essa serenidade para os alunos, mas todos como seres humanos, tendo as suas famílias, tendo seus cuidados também, tendo de se cuidar, né, inclusive mentalmente, e continuaram trabalhando. Como é que vocês entendem esse contexto, Simone? Foi um período bem desafiador, Daniela, porque, como a gente colocou inicialmente a fala, a educação não parou, né? Nem no atendimento às crianças, porque foi redesenhado, e também nos processos dos ciclos formativos, né? Fortaleza continuou com todos os seus ciclos formativos, né, para todos os professores, coordenadores, diretores, né? Fizemos uma parceria muito forte com a Secretaria de Saúde do município, onde também foi trabalhada as questões específicas, né, do período da pandemia, sobre os protocolos sanitários. Foi feito também um movimento muito intenso, né, de elaboração de documentos no que se refere a protocolos sanitários, a documentos de orientação pedagógica, né, para dar todo um suporte aos nossos professores, né, além de formações mais específicas, né, na época, para ele dar conta desse movimento, né, dentro de um outro contexto, que agora é o contexto familiar, né. Essa ampliação do atendimento, aí vem aquela pergunta, né? A gente está cuidando da criança nesse processo indissociável de educar e cuidar, mas quem está cuidando desse profissional, né? Esse profissional que também teve percas, esse profissional que teve entes queridos, colegas de trabalho da profissão, né? Então, foi feito um movimento também muito forte na rede de atendimento psicológico aos nossos professores e coordenadores, né? Foi montado todo um trabalho de atendimento psicológico, de formação também, né? Por exemplo, na educação infantil foi realizada uma formação específica, né, para a questão da saúde mental e socioemocional dos nossos professores de creche, de turmas na idade de creche, né? O professor que tinha maior carga horária, foi bem significativo, né? Uma formação tendo como metodologia a psicomotricidade relacional, exatamente para estar acolhendo, né, os nossos profissionais nesse momento, né, de cuidado também, de autocuidado, tão necessário, né? E para além, né, das formações, que foi o que você colocou em relação a esse processo, a formação docente do professor ela é uma ação permanente, né? A gente está sempre se renovando, né? Principalmente, Daniele, esse profissional da primeira infância. Esse profissional da primeira infância, ele é esse profissional que ele tem que ter essa compreensão de desenvolvimento infantil, ele tem que compreender essa faixa etária de desenvolvimento, né? Então, é uma ação permanente. E a prefeitura tem um investimento muito pesado na política de formação desses profissionais, seja em período de pandemia, que eu não posso dizer que a gente tem pós-pandemia, né? Porque a gente ainda está aí nesse momento atravessando, né? Esse momento, né? Com a quinta onda, mas com muitos aprendizados também, né? Do que a gente tem vivido. E dentro desses aprendizados a gente está trazendo para esse momento e fortalecendo, né, cada vez mais a formação a partir da necessidade do contexto que a gente está vivenciando e fortalecendo o currículo da educação infantil com programas, com projetos que venham a fortalecer a primeira infância. Como, por exemplo, nós estamos desenvolvendo um projeto de rede em todas as unidades escolares com o nome de Protagonismo Infantil, que o tema é Criança que Brinca é Mais Feliz, né? Então, esse projeto ele é desenvolvido tanto no contexto da unidade escolar como no contexto familiar também. Aparecida, e no âmbito do Estado, no âmbito, né, dos demais municípios, como é que você avalia esse contexto da formação dos professores para lidar com essas questões? Pronto. O ano 2000, assim, a pandemia foi muito desafiante, né? Foi. Mas a gente continuou trabalhando, né, de forma remota, e depois veio para o híbrido, né? Foi passo a passo, né? E nesse período a gente começou a construir o documento dos parâmetros para a promoção da qualidade e equidade da educação infantil, né? E esse documento, ele é um documento baseado em outros documentos norteadores, a própria BNCC, o próprio DCRC, o Plano Nacional Estadual, o Plano Nacional, todos eles são utilizados como subsídio. E dentro desse documento dos parâmetros, ele é dividido em 4 dimensões, que vai desde a gestão democrática, formação, espaço adequado para a criança, formação inicial para professores da educação infantil, formação continuada. Então, a gente entregamos isso ao município, para que o município pudesse entender que a criança precisava de um espaço adequado,
para que ele pudesse entender também que os profissionais precisam, mesmo tendo a sua formação inicial, ele tem que continuar com a sua formação contínua, né? E a gente saiu com várias temáticas, e temáticas justamente que eles estavam precisando nesse momento. Encontros temáticos virtuais, né? A gente usamos o ambiente virtual de aprendizagem, o AvaSed, né? Nós temos um ambiente virtual, para que isso chegasse nos 184 municípios cearenses. E nós entregamos também em 2021 mais de 20 mil, né? Fizemos parceria com a Nova Escola, com livro para o professor, né? Que nós chamamos material educacional para o professor. Esse baseado composto em 6 volumes, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, volume 1 e volume 2. Então, dentro desse livro, ele trabalha justamente rotinas para a criança, atividade para a criança, que o professor vai trabalhar com a criança. Não é livro para a criança, é livro para os profissionais. E complementar esse livro, nós saímos também com material complementar, né? Que é material com temáticas que não são trabalhadas dentro do livro do professor, né? Para que o professor pudesse atingir justamente o que a BNCC fala, esses eixos estruturantes, né? Claro que, aí como é que a gente chega ao município, né? São 184 municípios, porque a secretaria está aqui, né, na capital, né? Nós contratamos 40 formadores regionais para professores e gestores, para fazer essa capacitação, essa formação continuada. E dentro de cada município nós temos um formador municipal para fazer o desdobramento. E é interessante que haja essa multiplicação, né? 184 municípios, então são 184 formadores municipais, com exceção de Fortaleza, que são 5, por conta do tamanho, da dimensão. Para fazer esse desdobramento dessa formação. Então, nós temos consultores, né, que faz a formação com esses formadores regionais, os 40 formadores regionais, tanto temáticas para professor e temáticas para gestores. Há uma integração pedagógica aí nesse momento, e os formadores municipais fazem isso dentro do município. Aí você pode perguntar, e no período da pandemia? Isso estava acontecendo de forma virtual. A gente teve que mudar a metodologia. Passando nesse período que já estava presencial ou então híbrido, a gente chegou até o município de forma presencial. Muito bem. E é interessante que essa formação aconteça, né, como vocês falam, de forma seguida, não pode parar. O professor, na verdade, nunca deixa de estudar, nunca deixa de se formar. É verdade. E a gente está no fim, né, agora, finzinho de novembro, começo de dezembro, nessa quinta onda, mas que ela seja menos letal, menos trágica para todo mundo, e que possamos, né, vivenciar esses desafios aí de forma unida, que é muito bom quando a gente vê Estado e município, Fortaleza e Ceará juntos em torno de um bem maior, que é cuidar bem das nossas crianças e, consequentemente, dos nossos jovens. Eu conversei sobre desafios pós-pandemia, esse período que a gente está chamando de pós-pandemia, pós-fase aguda da pandemia, na primeira infância, em relação à educação. Recebi Simone Calandrini, que coordena a educação infantil na Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza, e Aparecida Prado, coordenadora da Coordenadoria de Educação e Promoção Social da SEDUC, a Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Amanhã nós vamos falar sobre desenvolvimento infantil pós-pandemia, e eu agradeço desde já pela sua audiência. Um abraço e até a próxima.